Voltamos ao Colégio de Debate hoje falando a respeito do programa Cultura Viva, que já é implementado no Rio de Janeiro, mas pretende se tornar uma política de Estado em todo o país. Deputado, ou Dave, que pode falar para a gente, quais os exemplos de manifestações desse programa no Rio de Janeiro e no Brasil todo? Como o deputado tinha dito já anteriormente, você tem toda sorte de manifestação, desde manifestações populares como o Boi Pintadinho aqui no noroeste do estado do Rio, você tem jongo na região do Café ali no sul, Vale do Paraíba, você tem cultura quilombola, que vai desde Paraty, passando por São José da Serra, que também é um quilombo que é ponte cultura, passando por cultura caiçara, teatro. Teatro nós temos, aqui na capital nós temos o Teatro do Oprimido, né, que é um pontão de cultura, temos o Teatro de Rua do Amir Haddad, o Tá na Rua. Grupo de música você tem no estado inteiro, você tem o grupo de chorinho, os chorões de Cabo Frio, você tem a orquestra portátil aqui da Unirio. Na área de dança você tem trabalhos maravilhosos, como o trabalho do TEAR. Enfim, você tem toda a sorte audiovisual, a gente tem vários pontos de cultura de audiovisual. O nosso, por exemplo, o Me Vê na TV, trabalha audiovisual com jovens de comunidade de baixa renda, oferecendo oportunidade não de formação para a área do mercado, necessariamente, mas uma possibilidade dele mostrar o território dele sem o estigma que a grande imprensa tenta impor. Enfim, o programa Cultura Viva tem essa riqueza. Ele não tem nenhuma regra, ele não está fechado em nenhuma caixinha, ele é completamente aberto. E a gente está lutando exatamente para que esse programa não pare por conta de algum novo iluminado governante que tenha uma ideia diferente, enfim. Queira mexer. Né? Queira mexer. De todos esses exemplos que o David colocou, tem um para mim que mostra a importância do programa. É a questão do jongo. Nós demos a medalha Tiradentes para a Tia Maria do Jongo, né, no dia do jongo. Aliás, iniciativa também do nosso mandato de registrar isso no calendário do Estado do Rio de Janeiro como o dia do jongo, se não me engano, dia 26 de julho. Um dia onde se celebra essa manifestação cultural belíssima. E a gente observa que aonde o jongo é ponto de cultura, ele é vivo, ele é atuante, ele passa uma formação de uma consciência que vem das raízes africanas, né, dessa manutenção, dessa tradição cultural assim, maravilhosa. E aonde não é, ele é discriminado, ele é esquecido, ele está sendo fechado, né, e essa discriminação é um preconceito, né, ou seja, é um conceito que se estabelece sem conhecer, ou por questões religiosas, ou em comunidades onde tem um tráfico de drogas e os traficantes proíbem essas manifestações. Veja, equivocada, porque na verdade algumas religiões afro utilizam até o jongo, mas não tem essa ligação direta com a questão religiosa, muito pelo contrário. Então, onde tem a presença do Estado, o jongo é vivo, é atuante, né, é essa manifestação maravilhosa. Onde não tem, ele sofre essa dificuldade. A formatação desse programa é que dá a condição de atividades como essa se manterem, se constituírem como elementos da tradição cultural do Rio de Janeiro. E, evidentemente, do Brasil. Você imagina isso na Bahia. Né? O que é a cultura viva num estado como a Bahia, no Nordeste brasileiro, que é uma riqueza cultural que a cultura do Nordeste é um instrumento turístico, onde você tem renda para alguns estados do Nordeste pela questão turística. Quem nunca foi à Bahia e visitou diversas manifestações e exatamente como turista querendo ver, querendo assistir peças, shows, teatros, musicais que tenham esse elemento da manifestação cultural. Essa questão do jongo que o deputado levanta, ela é tão incrível, quer dizer, o programa ele tem essa capacidade de dar visibilidade às manifestações, que ele chega ao ponto, o deputado falou com certo cuidado, que o jongo tem algumas questões religiosas e tal. Hoje,
No sul fluminense, onde você tem o caxambu, que é o jongo, é a mesma coisa que o jongo, ele bate tambor dentro das igrejas. E igreja do interior, que é mais tradicional. A gente teve várias situações na igreja de Mendes, na matriz de Mendes, ter ações do PIN, que é um outro extraordinário exemplo de ponte cultura, que teve numa de suas comemorações lá, teve uma atividade de jongo dentro da igreja, e as pessoas batendo o tambor dentro da igreja, e o padre assistindo e aplaudindo. Na matriz de Vassouras, a mesma coisa, jongo dentro da igreja, e as pessoas descalças, com aquelas roupas africanas e aquele gestual que você pode ter alguma semelhança dentro da cultura de matriz africana, dentro do candomblé, dentro da Umbanda, e sem nenhum problema, porque é uma manifestação cultural. Inclusive, você tem na Universidade Federal Fluminense um pontão de jongo que ela engloba 6 atividades de jongo. Jongo da Serrinha, o jongo lá de Resende não, aquela cidade próxima, Porto Real. Porto Real. Enfim, você tem hoje desescondido uma tradição, uma ação, uma manifestação cultural riquíssima graças ao programa. E ainda, eu sempre repito, eu bato sempre na mesma tecla. Nós temos, porque há, por sorte, um governante que assimila. Mas se muda, não tem. Eu insisto que o que é fundamental é a iniciativa do mandato do deputado de transformar isso em lei, para a gente garantir a perenidade do programa Cultura Viva, que sempre está ameaçado. As expressões, né, culturais de matrizes africanas, elas fazem parte da cultura brasileira hoje. O Brasil foi um país que teve uma grande influência africana. Está aí o samba. Está aí diversas manifestações que você vê hoje e que são fonte de trabalho e renda para o país. Dá para imaginar o Rio de Janeiro sem um carnaval? O carnaval gera, né, 30 mil empregos, diretos e indiretos. Há um grupo, uma atividade econômica organizada em torno do carnaval hoje. O que se precisa é, na verdade, o governo ter uma atuação, evidentemente, garantindo direitos trabalhistas, dando toda a assistência, né, enfim, para construções de políticas públicas para que garantam o emprego dessas pessoas, né? Você imagina isso, por que aconteceu isso? Porque veio de tradições africanas. Então, olha quanta iniciativa que tem hoje no Brasil. O Brasil tem uma característica turística assim, louvável e invejável para muitos países do mundo. Isso incentivado com presença do Estado, você gerar trabalho, renda, com aquilo que é um dos maiores patrimônios nossos, o patrimônio cultural, que dialoga demais, de maneira positiva com a África, dialoga muito com essa cultura bonita do povo nordestino, dialoga muito com o povo do Sul também, que tem a sua tradição cultural, tem toda a seus elementos, né, enfim, da imigração, da questão europeia. O Brasil é um país rico nesse sentido. E você tem uma atividade que também é econômica. E a presença do Estado é fundamental, valorizando, incentivando, e o programa Cultura Viva dá essa característica. Não é à toa que é copiado em diversos países na América Latina. É real isso. No mundo, hoje no mundo. A Inglaterra convidou, o governo inglês convidou os pontos de cultura do Brasil, eles deram 28 passagens para levar, foram selecionados 28 pontos de cultura para levar essa experiência para a Inglaterra. Na Alemanha tem ponto de cultura, na França foi o primeiro lugar onde houve ponto de cultura fora do Brasil, na Itália tem um programa de ponto de cultura, quer dizer, do programa Cultura Viva. Hoje são 27 estados na América do Sul que tem, inclusive o Parlasul, que é o parlamento do Mercosul, tem na sua legislação, na sua regulamentação, o programa Cultura Viva inscrito dentro da sua legislação. Enfim, não só o programa é copiado, como o programa tem possibilidades de ser reforçado no Estado. Aqui no Estado do Rio, por exemplo, o programa era nacional, era todo feito pelo MINC. Aí o MINC descentralizou, repassando para o Estado. E aí o Estado do Rio aceitou, porque é complicado, o processo é muito difícil,
o controle desse tema todo, que é conveniamento, que é um outro problema que a lei está tentando consertar, né? E aí o Estado do Rio aceitou fazer 150. Aí, de repente, viu que não dava conta 150. Aí pediu mais 80. E agora são 230 no Estado do Rio. O Estado do Rio, em Macuco, para se ter uma ideia, em 2 dias, um ponto de cultura tem um evento que reúne 60 bandeiras de reisado, de folia de rei. São 60 bandeiras que vêm do Estado do Rio inteiro, vêm do Espírito Santo. Enfim, é um programa extraordinário e é um programa que a presidenta da República, Dilma Rousseff, em sua campanha, e está gravado isso, e toda hora a gente aproveita isso no YouTube, está no YouTube lá gravado, a presidenta Dilma promete na campanha eleitoral, na campanha presidencial, que ela ia ampliar o programa. E o programa até agora não foi ampliado e a gente está com essa pressionando. A gente está pressionando. Essa é a principal meta para 2012. A principal meta para 2012 é ampliar e fortalecer. Ampliar e fortalecer e garantido por lei. Exatamente. Um balanço geral das 2 comissões a respeito do Cultura Viva, deputado. Olha, nós tivemos, na verdade, assim, foram 2 audiências públicas e o grande foco é a riqueza que você observa numa iniciativa como essa. E a responsabilidade do parlamento de fazer o grande gol, vamos dizer assim, do programa Cultura Viva, que é a sua transformação em política de Estado. Isso é uma missão nossa, é um compromisso nosso e, evidentemente, pressionar o governo, no nosso caso aqui, o governo do Estado, que tem sido um parceiro, um bom parceiro nessa luta, pela sua ampliação. Fizemos emendas ao orçamento para isso, né? O nosso mandato fez emendas com essa iniciativa, ou seja, ouvimos as audiências públicas as demandas e tentamos encaixar nossas emendas em cima disso, de forma a fortalecer o programa Cultura Viva no Rio de Janeiro. Ele é importantíssimo e complementa bem a própria questão educacional, né? Ou seja, você tem educação que é imprescindível, não tem construção política sem um projeto educacional forte e, evidentemente, que tem que dialogar demais com a cultura e a Cultura Viva é uma resposta a isso. Ok, quero agradecer a participação de vocês aqui no programa e dizer que se você aí de casa gostou e quiser revê-lo, é só acessar o site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.